Mateus capítulo 8. Amém, meus irmãos? Vamos começar a ler a partir do versículo 28. Diz a Bíblia: Quando Jesus chegou do outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro, vindo dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. E os demônios rogaram-lhes, dizendo: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Então eles foram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreram afogados nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe, pediram-lhe que se retirasse daquela região. Amém, meus irmãos? Amém. Feche seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós hoje nos aproximamos, nos chegamos ao Teu Espírito nessa manhã e queremos pedir que o Senhor nos ilumine. Queremos pedir que o Senhor venha nos dar a sua iluminação. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar convosco hoje sobre as forças malignas. Aleluia, meus irmãos. Amém. Escute-me bem o que eu vou falar para si agora. Nas minhas meditações, eu pensava comigo mesmo, imaginei como se eu fosse levado agora para o jardim do Éden. Escute-me. Se eu fosse agora levado para o jardim do Éden neste momento, na minha meditação eu imaginei isso. Quando eu chegasse agora no jardim do Éden, eu acredito que eu veria um lugar extremamente excepcional. Se eu fosse levado, sei que ela ainda existe, porque ele foi tomado aqui da terra. Mas se existisse esse lugar e eu fosse levado agora, eu apreciaria tudo que eu veria naquele lugar. Só que na perfeição que haveria naquele jardim, uma coisa me chamaria a atenção se eu chegasse no jardim do Éden agora. Qual seria? Eu encontraria numa árvore a ausência de alguns frutos. Eu encontrei numa árvore a ausência de alguns frutos. Ficariam possivelmente aqueles cachos, aquele ramo a qual o fruto cresce nele. Eu talvez perguntaria assim ao Senhor, na minha imaginação, nas minhas meditações. Eu imagino perguntando para o Senhor, para onde que foram os frutos que pertenciam a esses cachos. Eu acredito que o Senhor me começaria por dizer que você sabe qual é essa árvore, conhece essa árvore. Eu diria talvez que não conheço, porque eu não conheceria o aspecto daquela árvore. Ele podia me dizer assim, essa árvore é a do conhecimento do bem e do mal. O que você está vendo em falta foi tirado. E metade da força que há nessa árvore, para não dizer toda, está dentro dos seres que tocaram dessa árvore. Está dentro dos seres. Eu talvez questionei, Senhor, são os seres humanos? Esta é a árvore que Eva tocou? De certeza que sim. E a resposta a esta minha imaginação vem em alusão a algo. Se aquela árvore é do conhecimento do bem e do mal, e estão a faltar alguns frutos, em algum lugar na terra existem homens, existem não só homens, existem seres espirituais que têm um conhecimento maligno, que têm um conhecimento do mal na face da terra. Eu acredito que eu sairia daquele lugar completamente amedrontado e, quem sabe, vigiando. Em qualquer lugar eu posso encontrar
esses espíritos ou pessoas que carregam, que portam o mal que os frutos continham. Eu quero falar com vós sobre as forças malignas, meus irmãos. Pense comigo nisso. Porcos afundados no mar. Eu pego esta passagem para meditar convosco sobre o poder que os espíritos têm. O poder que as forças malignas, elas podem vir a ter quando se apossam de um corpo. Escute-me. Embora que sendo animais, os porcos, eles têm instinto. Mesmo que eles sejam animais, eles têm instintos. Eles movem-se pelo instinto. Eu acredito que os instintos que os porcos têm são maiores até, inclusive, que os instintos que os homens têm. Porque eles não têm o poder ou o direito, como nós, seres humanos, temos de racionar. Eles não conseguem pensar. Eles vivem pelo instinto. Agora, pelo instinto que os animais têm, eles defendem-se. Eles sabem defender-se quando estão em perigos. Os animais conseguem, quando estão a ser levados a um perigo, eles conseguem, pelo seu instinto, fugir. Mas agora, imagina isso. Porcos estão a ser precipitados em um despenhadeiro. O que significa isso? Eles estavam num lugar que era um monte. E que para baixo havia um grande vácuo, um grande vazio. A qual lá embaixo havia águas. Esses porcos, pelo seu instinto, conseguiriam perceber que não era um lugar seguro irem até o despenhadeiro, até o penhasco e atirarem-se. Mas veja o que aconteceu, meus irmãos. As escrituras dizem, os animais precipitaram-se no despenhadeiro e caíram no mar, aonde afogaram. Quem pudesse olhar para aqueles porcos perguntaria, o que está acontecendo aqui? Quem visse aquilo que estava a acontecer perguntaria, o que está a acontecer? É algo estranho, nunca vi algo parecido. Porcos em massa. A Bíblia diz uma coisa, meus irmãos, livro de Marcos 5,13, diz que eram cerca de 2.000 porcos. Eram 2.000 porcos. Imagine, 2.000 porcos. Todos sendo conduzidos para uma única direção, para um penhasco, para um despenhadeiro. E quando eles chegam ali, eles nem hesitam. Eles nem tão pouco hesitam. Eles lançam-se no despenhadeiro abaixo, onde eles afogam-se. Há uma única resposta a qual nós temos. Aqueles porcos estavam possuídos. Escute-me. Há relatos de possessões de pessoas que depois de terem sido libertas, escute-me bem, há relatos de possessões de pessoas que depois de serem libertas, a única lembrança que elas têm e de onde eles estavam pela última vez apontava para meses, inclusive há 2 anos atrás. Em outras palavras, eu estou a dizer que há pessoas que depois que foram libertas, quando eles são livres e são perguntados sobre a última vez que eles estiveram em um certo lugar, aonde que eles estavam, eles apontavam dizendo que estavam em lugares, em um certo momento, em uma certa ocasião, que remota 2 anos atrás. Significando que nos últimos 2 anos daquela pessoa não foram vividos na inteira consciência daquela pessoa. Não foram vividos na inteira consciência dela. Ela viveu 2 anos com uma mente controlada, dominada por forças malignas. São relatos, acontecimentos. Nas minhas próprias mãos, eu já passei, já cuidei de alguém que em alguns instantes, quando eu orava com a pessoa, e depois que eu terminasse de orar, eu perguntava para a pessoa, qual é o seu nome? Ela não conseguia me dizer o nome dela. Ela não conseguia nem sequer lembrar-se, em alguns instantes, do nome Jesus. Ela não conseguia lembrar-se. Isso passou das minhas mãos. Como isso tudo é possível? Como é possível com que alguém que foi liberta, ele só lembra-se do último episódio da sua vida 2 anos atrás? Como é possível alguém esquecer do seu próprio nome e até o nome de Jesus ela esquecer? Como é possível porcos que são movidos pelo instinto, maior instinto, eles são conduzidos ao despenhadeiro? Eu digo para vocês agora, o poder que as forças malignas têm fazem com que até esses eventos como esses, estranhos, completamente estranhos, aconteçam sem lógica. Escute-me agora. Desde o princípio,
depois que as forças malignas foram despertadas, eles têm lutado para dominar todo ser que foi criado. Todo ser que foi criado pelo Criador. Depois que as forças malignas foram despertadas, o mal foi despertado. A única luta do mal agora é dominar todo ser criado, homem ou animal. Espíritos, incluindo seres angelicais, esses males, eles querem igualmente possuir. Não só, as escrituras dizem que espíritos mal dominam todo o universo. Colossenses 2:20. E eu quero vos chocar com algo. Há quem pense no nosso meio que Satanás foi quem criou o mal. Há quem pense que Satanás foi o pai ou o criador do mal. Deixa-me te dizer isso. Satanás não criou nada. Satanás não cria o mal. Na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, não existe em momento nenhum uma citação que Satanás, Lúcifer, ele criou o mal. Lúcifer, eu posso dizer, entre aspas, ele também foi uma vítima do mal que ele possuiu. Lúcifer foi vencido por um mal que ele foi despertar. E o mal, a Bíblia me diz que o meu Deus não criou só o bem, mas criou também o mal. Amém, meus irmãos? É a minha Bíblia quem diz isso. O meu Deus não criou apenas o bem, ele criou o mal igualmente. Para que fim? Nós não sabemos, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Lúcifer foi uma vítima do mal que ele possuiu. Ele não criou nenhum mal, ele foi dominado pelo mal. Ele foi dominado, controlado pelo mal. Eu digo novamente, esse mal, esse vírus, esse mal, o que nós chamamos de ser forças malignas. O diabo e os demônios que eram os anjos que eram do céu, eles apenas começaram a compor, eles tornaram-se os primeiros. Mas não que eles foram os primeiros males. Antes de Lúcifer tornar-se um demônio, ele era um anjo de luz. Ele não era algo mau. Ele era um anjo de luz, portador de luz. O mal foi em algum lugar que ele foi despertar. E escuta-me te dizer agora, todo ser criado por Deus agora está a tendenciar a ser dominado por forças espirituais. Todo ser. Inclusive, nós vemos na Bíblia que até anjos foram dominados pelo mal. Anjos foram dominados. Lê a Bíblia, o livro de Gênesis, diz a minha Bíblia, que os filhos de Deus, apontando os seres angelicais, ao olharem para as filhas dos homens, que são as mulheres, elas cobiçaram. Eles cobiçaram, eles desejaram possuir. E ao descerem, o desejo deles possuiu. Um desejo mau possuiu os seres angelicais. Eles passaram a ser dominados por infâmia, por desejos e por tanta maldade a qual eles têm atualmente hoje. Eles foram dominados. Deixa-me te dizer, você que está agora a me ouvir aqui, você não percebe isso, mas diariamente, todos os dias, há uma guerra acontecendo. Há uma luta diária ocorrendo ao seu redor. Você não percebe isso. Forças espirituais, forças malignas querem se apoderar do teu corpo. E deixa-me te dizer, eles não querem se apoderar de si do dia para a noite. Eles vão te possuir gradualmente. Eles querem possuir o teu coração gradualmente, até que eles tenham um controle total da tua vida. Eles não dominam. Muitos estão aqui nesse lugar, começam sendo controlados pelos demônios, começam a ser visitados e sondados de forma paulatina, de forma faseada, gradualmente, através de um pensamento, através de um desejo, através de uma atitude. O homem está sendo gradualmente possesso, gradualmente controlado pelo mal. E o apóstolo Pedro disse que o homem é escravizado por aquilo que lhe domina. Pega um exemplo desses dois jovens que nós lemos agora em Mateus 8. Quando os espíritos se apoderaram dele, dominaram eles, eles tornaram-se escravos daqueles males. Imagina um homem na sua sã consciência desenterrar mortos e comer a carne deles. Em sua sã consciência. Imagine um ser humano possuir uma força capaz de quebrar correntes. Imagine como esses jovens estavam igualmente possessos.
Eles conseguiam fazer coisas extremamente sobre-humanas. Eles foram escravizados. É uma escravidão comer um corpo morto. Eles não era pela sua vontade, era contra a sua vontade. Há muitos que estão aqui nesse lugar que estão a me ouvir agora, que possivelmente o mal está fazendo um grande trabalho de querer te dominar. Os espíritos, as forças malignas, elas querem se apossar da tua mente. Elas querem se apossar do teu coração para te controlarem, te tornarem seu escravo. O apóstolo Pedro disse, há forças malignas, poderosas, meus irmãos, querendo se apossar de cada um de nós. E eles se têm levado através do quê? De desejos, pensamentos, ensinamentos bem fortes e convencedores, mas que são hereges. Hoje em dia, o mal não usa apenas uma única via para poder se apoderar. As forças malignas não querem apenas um único caminho para se apoderar do teu corpo. Eles vão usar doutrinas, vão usar conhecimentos. Eles vão usar tudo aquilo que você tem lido diariamente. Deixa-me dizer isso. Quando você começa a ver um homem, um jovem, a trancar-se e começar a ler livros estranhos no seu quarto, senhor, senhora, a começar a participar de pregações hereges, ela aos poucos está sendo possessa. Ela aos poucos está sendo controlada pelo mal. Aquele ensinamento, e o fará ele ter repulsa, o fará ele não ter mais prazer pelas coisas normais de um ser, de uma pessoa normal e social. Ele começa a mudar de comportamento. Há uma irmã que veio ter comigo e falava sobre o marido ter começado a frequentar uma igreja. E na igreja começou a frequentar o marido, ele voltava para casa, não tinha mais nenhuma aproximação com ela. Já não mais conversava com ela, já não mais tinha um momento para sentar. Ele simplesmente vivia lá como se fosse um inquilino na casa. Vivia como se fosse um inquilino na casa dele. E quando chegou a ter essa informação, a primeira coisa que eu questionei é, ele está frequentando qual igreja? E quando ela fala, eu digo, ele está possesso. Ele foi dominado por forças malignas. É a razão pela qual os pensamentos dele agora, olha para nossos jovens, eles fazem coisas que são tão absurdas. Eles bebem, eles fumam, eles se metem em cada coisa que quando os pais olham e eles perguntam, o que é isso? Eles não entendem aquele comportamento que estão a ter. Eu olho atualmente para muita gente, a forma odiosa que eles têm tido. Eu pergunto, o que é isso, gente? O que está a acontecer com as pessoas? Elas estão cada vez mais a ser possessas. O primeiro ser humano a ser dominado por mal foi Eva. Ela foi dominada através de um desejo. Era agradável aos olhos e boa para dela comer o fruto. Lembra quando eu falei que o mal começa a te possuir gradualmente? Ele começou a possuir Eva através daqueles pensamentos contra Deus. Ele começou a falar, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, serão iguais a ele. Serão iguais a ele. Lentamente, Eva começou a ser contaminada. As forças começavam a entrar nela, até no momento em que ela tomou aquele fruto e comeu, ela já estava possuída por forças malignas. Quando você olha para a tua vida agora, possivelmente você vai compreender que o teu corpo está sendo possuído por alguma dessas forças. A força que é do Espírito, de Deus, ou as forças diabólicas. Não só. Eu não quero ser ignorante a um fato que eu ouvi no início do meu ministério. Anos atrás, houveram muitos que foram possessos nas igrejas. Anos atrás, em massa, pelas mãos dos seus líderes, quando eles impunham as mãos. E agora, a questão de impor as mãos na cabeça das pessoas e a questão daquela possessão que estava a ver antigamente, parece que passou. Parece que aqueles momentos em que os líderes possuem os próprios membros da igreja com as mãos na sua cabeça, parece que passou. Mas eu digo que não. O que está a acontecer agora, o mal só está recuperando essas forças para voltar com mais ímpeto. Pois as escrituras dizem que o espírito quando sai de um corpo, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores. Eles estão em algum lugar
Eles estão em algum lugar a tramarem, a buscar reforço, a se erguerem para poderem vir derrubar as pessoas com mais ímpeto, com mais pensamentos e sentimentos, com mais doutrinas heréticas capazes de levar as pessoas rapidamente ao inferno. Os demônios em algum lugar, as forças espirituais em algum lugar estão se erguendo, traçando um bom plano para destruir as famílias de forma mais rápida. Quem ignora o fato de que nós vivemos sob a influência de espíritos malignos, é bem provável que já esteja sendo possuído sem se aperceber. Quem não entende uma realidade, ele prefere acreditar que não existe aquela realidade, só para se convencer de que não é real. Ele pretende, ele escolhe isso, ele escolhe imaginar que é loucura das pessoas. É uma fascinação mental que as pessoas têm. Mas eu digo-vos uma coisa, meus amados irmãos, os espíritos, as forças malignas, elas estão a ganhar território em nossos dias. Escutem-me mais no que eu vou ler para vocês. Jesus Cristo disse que em certos tempos, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. E surgiriam muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E nesses tempos a maldade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 10 a 12. Quem leu esse versículo, ele entende uma coisa. Escute-me agora. Ele entende, toda pessoa que leu esse versículo, ela diz o seguinte: Jesus falou isso apontando para os últimos tempos, que muitos vão abandonar a fé. Como se aqueles tempos apenas viessem apenas por vir. Como se eles viessem. E eu pergunto a vocês, o que trazem os tempos maus na terra dos viventes? Quem é responsável de trazer tempos maus na terra dos viventes? Escute-me, eu descobri uma forma de encher um bairro de rãs, de sapos, irmão Tomé. Eu descobri uma forma de encher uma localidade de sapos. Sabe qual? Eu preciso apenas de encher de água todos os cantos e até no meio daquela sociedade. Rãs poderão vir. Pego isso espelhando-me no milagre que Deus fez no Egito. Desde que haja água suficiente, em muitos cantos, há rãs em abundância. Esses males que nós lemos agora, abandonar a fé, trair e odiar, eles não vêm por si só. Devemos entender uma coisa, meus irmãos. Quando as escrituras falam de certos eventos maus que vão acontecer, é quando forças espirituais estão em peso naquele momento. É que esses eventos começam a ocorrer. Nós devemos entender que todas as vezes que Deus diz que vai trazer o mal, vão abandonar a fé, não é que será uma coisa espontânea. É épocas em que forças espirituais estão em peso. São épocas em que forças espirituais estão no seu auge. E atualmente, se for a prestar atenção, os falsos profetas, eles têm um respaldo, elas têm uma base para poderem se erguer por causa do tempo em que os males estão em peso nos nossos dias. Hoje em dia, os que vão abandonar a fé, eles não mais sentem o calor de ser um cristão, de ser um evangélico, de ser um crente, obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Está sendo cada vez mais esfriado pela presença maligna nos nossos dias. Os nossos jovens estão mais propícios a aceitarem o que é mal, a acolherem e abandonarem a fé. Isso tem uma explicação. As forças do mal estão com grande poder e força nos nossos dias. Amém, meus irmãos? Eu não quero ser ignorante a uma coisa. Os eventos que foram descritos pelo Senhor Jesus Cristo, esfriamento, ódio, engano, são tragos quando a presença do mal é forte. Quando as forças malignas estão presentes, até os homens fazem mau julgamento. Tomam decisões impensadas. Essas forças negam que até os homens usam de suas consciências. Eu vou dar um exemplo no que eu disse agora. Por diversas vezes, a Bíblia diz que Saul estando sentado, escute-me bem, Saul estando sentado, ele pensava consigo mesmo, vou encravar Davi na parede. E ele arremessava uma lança para poder matar Davi. Por diversas vezes. Saul sentado, a Bíblia diz de forma categórica, 1 Samuel capítulo 18, de forma categórica,
Saul ficava sentado e dizia: eu vou encravar Davi na parede. Imagine esse pensamento. Pensem no que significa ter esse pensamento. Ele arremessava uma lança de forma impensada. Ele lançava para poder matar Davi. Uma das vezes que mais me choca na Bíblia é quando Davi termina de falar, de justificar que não tem nenhum problema com Saul. E quando Saul, ele ouve a voz de Davi, ele diz o seguinte: esta é a tua voz, meu filho Davi? A Bíblia diz o seguinte: quando Saul fez essa questão, isso é 1 Reis, capítulo 24, quando Saul, ele ergue a voz dele e diz: essa é a tua voz, meu filho Davi? Saul começa a chorar em voz alta. Sabe o que eu percebo? Parece que Saul tinha momentos em que ele não reconhecia algumas pessoas e agia como um louco. Havia momentos em que Saul se arrependia das suas atitudes. Ele chorou em voz alta. A Bíblia diz que ele chorou, ele gritou, ele realmente chorou. E eu, quando li essa passagem, gente, parecia que eu estivesse a perceber o que significava um homem que está sendo escravo. Um homem escravizado, simplesmente por um espírito. Escravizado por uma inveja e o ódio. E a Bíblia diz que ele chorou em voz alta. E até chegou a dizer o seguinte: meu filho, venha, eu não te vou mais fazer mal. Por que Saul agia daquela forma? Por que Saul agia como se fosse um louco, querendo matar Davi? A Bíblia diz de forma categórica: um espírito mal se apoderava de Saul. Há muitos que estão aqui nesse lugar que não têm percebido como é que algumas pessoas agem. De como é que os homens agem como se fossem lobos, como se fossem animais. Muitos não percebem o que está acontecendo com aquele jovem, quando ele parece que ele tornou-se uma grande máquina de produzir mal, uma máquina de ofensa e de inveja, e parece que dentro dele ele é controlado por alguma coisa. A Bíblia diz que o espírito mal se apoderava de Saul. Vocês não sentem, meus irmãos, que agora estamos a viver em épocas em que forças espirituais estão com muito peso? Há lugares que eu vou agora, eu evangelizo, vários lugares, não 2 lugares, mas vários lugares que eu agora vou, e quando eu vou para tais lugares, elas parecem lugares completamente difíceis de entrar. Mentes e corações de pessoas, até dentro da igreja, parecem são impenetráveis. Mentes e corações parecem impenetráveis atualmente. Há lugares que até você pode pensar. Há pessoas que você até pode pensar em querer reconciliar e se aproximar de Deus, mas parece impossível penetrar na mente de algumas pessoas e mudar a ideia que eles têm. Sabe o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está possessa. Ela está dominada por forças malignas. Estamos em épocas, meus irmãos, que eu vos direi uma coisa. Para eu que sou evangelista, compreendo hoje, mais do que há anos atrás, o valor que uma alma tem, de tão difícil que é converter uma pessoa, mudar a mentalidade de uma pessoa, mudar o coração, mudar as tendências de uma pessoa. É muito difícil. Eu não vejo como fosse uma impotência que eu possa ter ou que a igreja possa ter. Ela precisa ter uma consciência. Está a lidar com momentos em que forças malignas tomaram poder e controle de maior parte das pessoas. Mentes estão muito controladas e cativas atualmente. Hoje em dia é muito fácil encontrar jovens porque atualmente o demônio não negou deixar entrar nas igrejas. Muitos frequentam a igreja atualmente. Estou feliz com isso. Esperávamos isso talvez há 5 anos atrás. Mas só que agora eles entraram. Eles parece que tiveram um veneno em suas mentes. Não conseguem perceber que estão a ser levados ao inferno pelas pregações réticas do seu pastor. Eles não percebem. Não despertam. É muito fácil você encontrar alguém hoje que presume ser batizado com o Espírito Santo, mas ainda continuará a manifestar com demônios. E se você puder dizer para a pessoa: você está numa cova, aquilo não é uma igreja, aquilo é uma cova que você está lá dentro dela, ela não vai aceitar o que você lhe dizer. A mente está presa. Nossos jovens não nos ouvem quando nós pregamos, quando nós vamos evangelizar. As crianças em casa não estão a ouvir. E você talvez está preocupado com o que está a acontecer.
Mãe, pai, está preocupado? O que está a acontecer com meu marido? O que está a acontecer com minha esposa? O que está a acontecer com meu marido? O que está a acontecer com meu irmão? Ele está estranho, ele está um monstro. Ele parece que não tem sentimentos dentro dele. Lembra-se da pregação desse franzino? Há forças malignas tomando conta desse mundo sem precedência. Amém, meus irmãos? Há forças malignas. O apóstolo Paulo, ele nos deu um respaldo, ao qual vocês conhecem essa passagem. Ele disse o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ingratidão. Esse é um grande ponto, meus irmãos. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, 2 Timóteo 2, capítulo 3, neste caso, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre um momento em que, eu quero dizer, examine comigo, tempos difíceis, amar a si próprio, desobedientes a pais e mães, ingratos. Pense comigo nisso. Descontrolados. Você não tem visto muita gente descontrolada nos nossos dias? Você não tem visto muita gente que parece que eles não têm mais controle da sua própria vida, não tem mais controle da sua própria mente? Você não tem visto pessoas que são cruéis, crueldade? O que está a acontecer? Pessoas que são incapazes de perdoar, não conseguem perdoar aqueles que lhes ofendeu. Pessoas que são irreconciliáveis. Eu resumo dizendo, são pessoas dominadas pelo mal nos últimos dias. Amém, meus irmãos? E é uma questão que eu quero fazer nesse momento. Estamos a vigiar, meus irmãos? Você está a vigiar que não está a ser controlado por essas forças malignas? Você está a vigiar que não está sendo dominado o teu coração? As forças querem domar mais vidas. Eles querem mais vidas. Eu quero caminhar para o fim. Quero entrar na parte que mais me deixa quebrado. Que quando eu escrevia isso, eu sentia bastante dor, lembrando-me de certos eventos nessa minha caminhada. Os longos 3 anos de advertência que Jesus Cristo dava aos apóstolos dia e noite, o dia da tentação havia chegado. Aquele dia, eu posso dizer que as forças malignas eram tão fortes. Eram tão fortes as forças malignas naquele dia, que um dos apóstolos, dos discípulos, negou Jesus 3 vezes. Na mesma noite, um negou o seu mestre 3 vezes. Ele nunca pensou que aquilo podia acontecer na vida dele, de tanto que ele dizia que amava a Jesus. Um dos apóstolos negou o seu Senhor 3 vezes. 10 dos outros apóstolos, discípulos, sentiram tanto medo que deixaram seu mestre só, fugiram. Na mesma noite. 10 sentiram tanto medo. Tudo aquilo que eles diziam que era Jesus, naquele momento parece que tudo desapareceu. Eles fugiram. O outro, na mesma noite, vendeu, traiu o seu mestre. E levou uma multidão de pessoas que tinham paus e espadas até onde Jesus estava. E o entregou. O vendeu. Na mesma noite, as forças estavam rodeando aqueles homens. E se vocês recordarem-se daquilo que Jesus Cristo dizia, quando ele estava a orar em Getsemane, ele dizia: orem. Orem para que vocês não caiam em tentação.
O dia havia chegado. Um negou Jesus. Todos os apóstolos, os discípulos estavam ali de Jesus Cristo. Numa noite só, todos foram dispersos segundo as Escrituras. Todos eles abandonaram o seu Senhor. Mas isso não é tudo, meus irmãos. As Escrituras dizem que Judas, aquele que traiu o Senhor, vendo que Jesus estava condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traí sangue inocente. Se você vê o Judas que estava antes já, quanto vocês vão me dar se eu entregar Jesus nas vossas mãos? Se você compara aquele Judas e compara esse Judas que está aqui agora a dizer o seguinte: sentiu remorso. Remorso, nas outras versões, na minha, ela vem arrependimento. Ele sentiu-se mal. E eu acho que é isso que nós realmente exigimos de você, que você sinta arrependimento. Judas sentiu isso. Não vamos mandar a meter muita coisa que não existe na Bíblia. O arrependimento que ele tinha não era verdadeiro. Não existe isso, meu irmão. Ele sentiu que cometeu um erro e devolveu o que ela havia levado. Isso não é arrependimento? Ele sentiu sim um arrependimento. Mas se você comparar, o Judas estava lá a dizer: quanto você vai me dar? E um já está aqui agora. Parece que Judas despertou de um sono profundo nesse momento. Parece que Judas estava a dormir. Desde a última vez que a Bíblia fala que o diabo entrou nele na ceia. Antes dele sair daquela sala em que estavam a participar da Santa Ceia. Antes do diabo entrar nele, parece que nesse momento Judas acorda. Desperta. Ele faz uma coisa que é totalmente agradável. Ele vai e devolve. Fala com os líderes, diz: eu pequei, eu fiz uma coisa errada. Mas os espíritos haviam se apossado dele, haviam dominado ele. Eu estou falando agora de momentos em que alguns vão começar a ter atitudes que não são pensáveis. Você não está entendendo o que está a fazer agora. Você realmente não entende o que está a fazer. As pessoas que atualmente estão a brincar com a sua salvação, elas não têm nem sequer ideia do que estão a fazer. Mas eu oro com que nós sejamos despertados e venhamos ver que essas forças estão a deixar todos tranquilos dessa forma, porque eles estão a pesar. É tão forte a presença desse mal que as pessoas não pensam na sua salvação, elas não conseguem pensar. Como você justifica uma pessoa que ofende, mas não sente dor no coração depois de ter ofendido? Como você justifica isso? Como é que você justifica uma pessoa que ela é cruel, ela é má, ela realmente é conduzida por uma desobediência, por uma rebeldia, e parece que ele não volta, é incontornável. É incontornável a sua decisão. O que está a acontecer? A Bíblia diz: daquele momento o diabo se apoderou de Judas. No momento que Judas diz essa palavra, parece que Judas, o diabo o vestiu, fez o mal através de Judas, usou Judas e depois o deixou. Parece que o diabo vestiu Judas, entrou na mente dele, entrou no coração dele, e ele fez um trabalho sujo. E depois de fazer um trabalho sujo, meio que em alguns segundos o diabo, em algum momento, Judas volta em si. Ele volta em si, mas não foi o fim esse. O diabo ainda não deixava Judas até aquele momento. Não deixava Judas. Judas ainda estava, o diabo estava grudado ainda em Judas, mas algum momento, assim como Sansão, tinha momentos dele voltar à consciência dele. Judas voltou por alguns momentos à consciência dele, mas o diabo não quis o deixar, porque já havia o dominado. Cuidado, você está agora a me ouvir, meu irmão jovem, que agora o diabo está a tentar te possuir em fases. Quando chegar uma fase em que esse mal te possuir definitivamente, agora começamos com uma pequena desobediência. Começamos com uma pequena desconsideração ali. Começamos com uma pequena crueldade ali. Daqui a pouco, o mal se apossará de si e não mais terá volta.
E não mais terá volta. Forças espirituais estão agora a agir em nosso meio. Você está a ver isso, gente? Meu irmão jovem, você está a perceber que você sempre, por algum momento, você depois se arrepende do que você fez. Meio que não foi você quem fez aquilo. Parece que te vestiram com alguma coisa naqueles momentos. Eu quero ler convosco o livro de Isaías 60. Por favor, abram Isaías 60. Por favor. Versículo 1. Diz a Bíblia: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Versículo 2. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. Amém, meus irmãos? Amém. Olhe para mim. As trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. Você possivelmente está agora a me olhar e talvez pode não crer muito nisso que eu estou a dizer agora, mas é uma palavra bíblica. As trevas vão cobrir a terra toda, e a escuridão irá cobrir os povos. Quem consegue ver o que é certo e o que é errado, consegue distinguir as cores, é um lugar escuro. Quem consegue distinguir qual é o caminho que leva ao céu, é um lugar escuro. Esses jovens senhores e senhoras que hoje estão a aderir pelo caminho rápido, eles não sabem o que estão a fazer. Eles não têm ideia. Eles não conseguem distinguir que estão a entrar por um caminho herético. Vai agora ter com quem está a fazer uma coisa e pergunta se ele está firme, consciente do que ele está a fazer. Ele te dirá: eu estou consciente. Ele te vai dizer: eu estou consciente do que eu estou a fazer. Mas você já viu alguém que está na sua sã consciência? Na sua sã consciência, matar a si próprio, caminhar para aquilo que é o fogo, para o inferno. Em sua sã consciência, ele está a caminhar ao inferno, na sua sã consciência. Jesus dizia: eles não sabem, Pai, o que fazem. Eles pensam que estão a saber o que estão a fazer, mas eles não sabem. Toda vez que eu me pego na minha casa preparando os cultos aqui, sempre me vem essa palavra. Eu que penso que estou a pregar uma palavra da verdade. Se atreva a poder me cobrir a minha verdade, para Deus não será a verdade. Vocês sabem disso, que há como no homem possuir, acreditar que está no caminho certo, mas para Deus estar errado o que ele está a fazer. Vocês sabem que isso é possível. É possível eu acreditar que estou no caminho correto agora, e mesmo assim eu estar tão convicto que eu vou para o céu, mas chegado ao dia eu não entrar. É possível, diz a minha Bíblia, isso, que nós não devemos basear a nossa justiça no nosso julgamento. Não podemos, porque o que pode ser luz para mim, para Deus é treva. Não se esqueçam que a nossa raça é corrompida, a nossa raça é depravada. Não há nada que nós façamos que seja bom, a não ser pela graça de Deus. Você está ciente, meu irmão, que a luz cada vez mais, é por isso que eu falei uma vez cá, sabe? É muito difícil atualmente você conseguir encontrar um homem crente, cristão, evangélico, salvo, verdadeiro, genuíno e puro. As trevas não estão a facilitar. Eu quero te alertar nessa manhã. Tua mente pode estar agora a ser uma grande oficina. Teu coração, o que você lê, o que você ouve, o que você pensa, o que você concebe, amar a si próprio. Você pode estar agora a cometer o maior erro, deixando esse mal te dominar. Vamos terminar o versículo, que é o versículo 2. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Amém, meus irmãos? Amém.
Nesse versículo, Deus não fala sobre iluminar o mundo. Ele não fala sobre trazer uma luz para o mundo. Ele diz sobre dia. As pessoas é quem devem portar a luz. Amém, meus irmãos? As pessoas é que devem portar a luz. As pessoas, nós é que temos que portar a luz para que essas trevas, essas forças malignas não possam nos dominar. Eu quero caminhar para o fim. Há um hino que certa vez eu ouvi o Mano Tomé ele a tocar. Quando ele tocava aquele hino, o tema dessa canção, desse hino é Envia a Tua Luz. Eu pedi com que ele me mandasse o título daquela canção, de tão forte que ela é. E quando ele me mandou o título, ele parafraseou uma coisa que eu quero ler para vocês, que ele me mandou. Fazem aproximadamente 2 meses que leio Salmos 43, de forma repetitiva. Desde a segunda ou a terceira semana do ano, eu acabei encontrando este hino que só me acompanha na minha meditação e busca. O hino fala sobre envia, Senhor, a tua luz. Eu falei Salmos? Vamos ler Salmos 43. Vamos ler a partir exatamente do versículo 1. Pode ser versículo 1, diz assim: ó Deus, faz-me justiça e defende a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitaste? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação é meu Deus. Amém, meus irmãos? Quando eu ia escutando a canção, ela diz exatamente, é um hino. Ela não tem nenhum barulho como as canções que vocês andam a escutar por aí. Ela é um hino de verdade. Fala exatamente o que esse versículo fala. Envia a tua luz e a tua verdade para que eles me guiem. Para que eles guiem, para que eu saiba por onde eu possa andar. Eu estou orando nessa manhã, Deus envia a tua luz para que caia sobre nós os homens, para que nós possamos vencer essas forças malignas que estão a querer se apoderar de nós. Hoje em dia, o jovem, o mal é maquinado no coração das pessoas. As pessoas fazem como que uma descoberta, eles descobrem o mal. Como praticar o mal com mais excelência, eles estão a descobrir. Eu não quero descobrir o mal em mim. Eu não quero poder olhar para mim e poder encontrar que existe uma descoberta maligna e maléfica em meus olhos, em meu coração. Eu não quero. Pergunto a vocês, quem conhece o caminho do Senhor na terra? Quem conhece o caminho do Senhor na terra? O mundo está escuro, meus irmãos. E a escuridão é uma escuridão que cega. É uma escuridão que engana. É uma escuridão que engana. O livro de Salmos, continuamente, eu passo a ler para vocês. E se nós estamos a viver num mundo que cega, o Salmos continuamente diz: Deus, que Deus se compadeça de nós e nos abençoe. Faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheça o seu caminho na terra e a sua salvação entre todas as nações. Salmo 64, 67, isso aqui é.
Se eu não conheço o caminho do Senhor, não sei como é que esse mal vai se apoderar de mim, eu peço a Deus, me guia pelo teu caminho. Eva foi dominada por um desejo. Você pode estar a ser dominado por um pensamento ao qual você tem neste momento. Ore para que Deus te ilumine nessa manhã. Amém, meus irmãos? Eu tenho uma esperança. Deus poderá nos iluminar. Gente, eu só entendo uma coisa. Por que alguns irmãos estão se afastando de nós? Por que irmãos da fé estão nos abandonar? Por que eles sentem repulso em estar perto de nós? Estar dentro da igreja? Perderam vontade. Não há mais nenhum comprometimento. O mal é forte, gente. A não ser que você esteja a ignorar, eu só vejo o poder que o mal tem, a qual eu não desconsidero nessa manhã. Por que alguns irmãos estão nos a deixar? Os seus corações estão a afastar-se. Eles estão sendo cobertos por trevas. Alguns estão aderindo a um pensamento bastante liberal e libertino. Quero terminar com uns salmos. Senhor, Tu acenderás a minha lâmpada. O meu Senhor, Senhor meu Deus, iluminará as minhas trevas. Amém, meus irmãos? O Senhor acenderá a minha lâmpada. E o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. A minha oração é essa. Acenda a lâmpada de cada homem e mulher, cristão, que crê em Ti. Acenda a lâmpada nos corações de cada pessoa. Ilumina as trevas nos nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor e não possamos andar no espírito e na força dessas trevas. Eu digo mais que quero terminar com isso. Toda vez que eu falo que nós perderemos ainda mais irmãos, eu não falo porque eu intenciono. Eu apenas só consigo antes perspectivar um momento em que os males se apossam de pessoas através de pensamentos que eles começam a ter. Eu digo, vão nos deixar. Vigia os seus pensamentos. Elas são um grande portador do mal na tua vida. O teu coração. Não se esqueça disso. Você vai ser escravizado com aquilo que te domina. Se são as trevas, você é escravo das trevas. Se for dominado pela luz, a luz também te vai escravizar, como o apóstolo Paulo disse.